Beleza. Estamos no ar aqui, abrindo mais uma live. Hoje, como sempre, aí durante a semana, um dia para falar das histórias do Esporte Clube Taubaté. Tem muitas histórias do Esporte Clube Taubaté. E sempre com os nossos convidados especiais, o Bruno Lemes e o Éder Tânio, que faz parte da história do Taubaté e hoje é cronista, amigo, parceiro. Deixa eu cumprimentar primeiro nossos parceiros de sempre aqui. Tudo bem, Bruno? Ok, beleza? Tudo bom, João? Um abraço a você, abraço ao Éder, ao Marcelo Martelotti, a todos que estão nos acompanhando neste momento na live. Uma baita oportunidade para o torcedor do Taubaté conhecer um pouquinho mais a história de grandes nomes, de grandes jogadores, técnicos da história do Esporte Clube Taubaté. Marcelo Martelotti que tem diferentes momentos em que conseguiu conquistas, né? Alcançou resultados expressivos, tanto como jogador, como também técnico. E daqui a pouco também o Toninho Moura conosco, ele também tem uma história bonita dentro do Esporte Clube Taubaté. Boa noite, Éder Tânio. Tudo bem, Éder? Boa noite, João. Boa noite, Marcelo. Boa noite ao Bruno. Prazer imenso estar com vocês aqui, poder falar com o Marcelo também, fazer umas perguntas para ele meio difícil hoje aí. Mas é curiosidade, né? Mas vai ser legal esse bate-papo. Daqui a pouco o Toninho Moura também, com certeza, vai entrar e a gente vai ter muita história para contar. Que o Toninho, eu cheguei a jogar com o Toninho no Matsubara, depois jogamos aqui no Taubaté e tem muitas viagens que nós fizemos para esse paizão aí. Tá certo. E está aqui do nosso lado, aqui abaixo, o Marcelo Martelotti, um dos ídolos do Esporte Clube Taubaté, taubatiano, uma pessoa que gosta do Taubaté, tem história, goleiro conhecidíssimo e, como todos nós aqui, gosta do Taubaté. Marcelo, é um prazer tê-lo conosco, de São Paulo. Estamos falando aqui antes de começar o programa, né, Marcelo? Passamos por várias gerações da comunicação. Estamos na live hoje, né, Marcelo? Boa noite, um abraço. Boa noite, João. Para mim é um prazer. Boa noite, Bruno, Éder. É um prazer estar com vocês, a gente conversar de futebol, principalmente do Taubaté, é sempre muito bom, sempre traz uma satisfação muito grande a gente poder relembrar algumas histórias e falar um pouco mais do Esporte Clube Taubaté. Legal. Bruno Lemes, começando com você, que é o historiador aí, Marcelo com certeza está na história do torcedor taubatiano, não, Bruno? Está sim, João. Marcelo que tem uma história esportiva bem mais ampla do que somente do futebol, né, Marcelo? Eu estava fazendo uns levantamentos de jornais antigos e sempre havia as notícias do TCC. Então, lá você jogando vôlei, você jogando futsal, e depois você foi para a base do Taubaté. Em 1985, esteve presente no elenco que foi campeão paulista de juniores da segunda divisão. O único título do Taubaté em uma categoria de base, né? No último estágio nesse profissionalismo. Daí, em 86, você foi profissional, em 87 fez a estreia no profissional, e daí, o futebol brasileiro você conheceu muito bem como técnico. Tá lá. Não estou vendo os outros. O professor Toninho está aí conversando com a gente. Mas, Marcelo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a passagem do Taubaté na base, né? Porque foi uma época que o trabalho era bastante difícil, mas surtiu muito resultado. No final das contas, você acabou subindo profissional. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como foi ter sido revelado o Taubaté até chegar ao profissional. Na verdade, foi em 85 mesmo que eu cheguei ao Taubaté, né? Que eu saí do futebol de salão para o campo. Eu tinha... No salão a gente jogava o Paulista, categorias menores, né? Até o Infanto Juvenil, que era com 16, até 16, 15, 16 anos. E eu fui com essa idade, quando acabou o último ano do futebol de salão, eu fui para o Taubaté, né? Eu tive convite para treinar, para ver como é que era. São esportes diferentes, né? Apesar de tudo ser futebol, mas... principalmente para o goleiro, é muito diferente o futebol de salão para o campo. Para o jogador de linha, menos, né? Serve até como uma escola, um início para o moleque é bom, porque a quadra é menor, você participa mais, mas para o goleiro não serve muito de referência o futebol de salão para o campo, né? Então eu fui a título assim, de experiência, né? Apesar de
de ter sido vitorioso no futebol de salão do TCC. Eu fui a título de experiência para ver como é que era, se eu ia me adaptar, e tive a possibilidade de jogar no time de júnior, o sub-20 campeão, né? Eu fui campeão em 85 com 16 anos de idade, né? Eu tinha 16 anos e era o titular dos juniores, e nós fomos campeões paulistas. Então ali já foi uma grande oportunidade. Eu treinava com os profissionais, eu tinha essa... Eu era praticamente o quarto goleiro do Taubaté, né? Tinha os 3 goleiros do profissional, eu treinava junto com o profissional. Então isso me motivou bastante. E a partir de 85 a gente foi campeão. 86 o Taubaté jogou a Taça São Paulo pela primeira vez, né? Esse título do Campeonato Paulista deu o direito de a gente jogar a Taça São Paulo no ano seguinte. E praticamente 2 anos depois, em 87, eu estava fazendo a minha estreia no profissional, ainda bem novo, com 18 anos, mas já estava fazendo a minha estreia no profissional. Esse início para mim, foi muito motivante, porque era um time muito bom, né, de jogadores que tiveram depois muitas oportunidades na equipe profissional, né? Então, para mim, aquilo foi um início da maneira como eu sonhava, como eu imaginava poder jogar no Taubaté e ter as oportunidades até de treinar, de estar junto com os jogadores ali de profissional, junto com aquele time de 85 que quase subiu, né, com o Piorra de técnico, né, e depois mais na frente com o Luiz Carlos Ferreira em 87, que deu a primeira oportunidade para que eu jogasse. E aí, a partir daí, eu fui titular até sair para o Bragantino 2 anos depois. Foram os anos que eu joguei aqui no Taubaté, e depois na volta, né, já no final da minha carreira, eu acabei em 2002 encerrando minha carreira no Taubaté também. Lembrando, João, que o Marcelo jogou 2 passagens, acho que mais curioso, que ele jogou em 2 décadas, em década de 80 e década de 2000. Ele encerrou a carreira em 2002, né, aqui no Taubaté. Então, 117 jogos com a camisa do Taubaté, e como técnico, ele dirigiu em 40 partidas do Alves Azul. Legal, números inéditos para mim, porque eu não sabia. Depois precisamos ver isso direito. Eu nunca sei quantos jogos. Eu não tenho essa... Hoje em dia é mais fácil você achar esses números, né, do que resgatar lá de trás. Então preciso de alguém como o Bruno assim, para trazer para a gente. Marcelo, tem 100 e quantos jogos, Bruno, que eu joguei pelo Taubaté? 117. Tá bom, pô, tá bom. Bastante, né, Marcelo? Tá bom. Né, o Marcelo, você disputava o campeonato ano inteiro, né? Eu jogava bastante. Eu estava falando para vocês, participei de uma live com o pessoal lá do Red Bull Bragantino, né? Também para falar um pouco da história que eu tive lá. Foram 7 anos e meio lá no Bragantino. E eu também não tenho essa conta, eles também não têm, mas eu devo ser um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Bragantino, né? Porque jogar 7 anos e meio no mesmo clube... são poucos. Hoje em dia é muito mais difícil ainda, né, que se chegue a essa quantidade de jogos, mas eu também não tenho o número dessa passagem lá, mas é interessante saber que eu joguei 117 jogos pelo Bragantino, pelo Taubaté, é uma marca interessante. Legal. Marcelo, em 85 você estava naquele grupo que estava em São Paulo disputando, afinal não estava, né, Marcelo? Não, então, porque justamente naquela período do lá foi a nossa final em Araçatuba. Nós fizemos a final do Sub-20 lá em Araçatuba. Foi o último jogo. Então a gente... na verdade, eu treinava com o profissional, mas eu jogava nos finais de semana com os juniores, né? Uhum. Até teve um episódio interessante que a gente sempre... fala, né, quando eu reencontro esse pessoal, porque quando eu entrei no Taubaté, sem nunca ter jogado um jogo no gol de futebol de campo, né, assim, oficialmente, nos 3 primeiros jogos do Campeonato Paulista, aquele ano, da intermediária, do profissional, deu um problema com a documentação dos goleiros lá,
do Silvio Ferro na época e do Naim, que eram os dois goleiros. O Pizelli era o titular, o Naim e o Silvio eram os reservas. Os dois tiveram problema de documentação. Eu acabei indo para o banco, as 3 primeiras rodadas do Campeonato Paulista aquele ano, sem nunca ter jogado um jogo no campo. Agora vocês imaginam como é que eu estava no banco, né? Torcendo para não acontecer nada com o Pizelli, para a coisa correr tudo bem, para eu não precisar entrar. Mas eu ainda fui 3 jogos para o banco, nós ganhamos, empatamos 2, ganhamos 1. Eu acho ainda já entrou uns bichinhos lá na época, né? Porque profissional sempre tinha um bicho e tal. Já foi, mas depois regularizou os dois. Eu só joguei pelos juniores aquele ano, né? Eu treinava com o profissional, mas durante aquele quadrangular lá bateu bem o período que a gente estava disputando as finais do Sub-20 também. Legal. Marcelo, tem um lance interessante, né? Eu comecei no rádio no final dos anos 80, você era goleiro do Taubaté. Depois eu estava na Rádio Cacique, no começo do ano 2000, e eu te acompanhei nos 2 anos finais da sua carreira. Né? Pela Rádio Cacique, a gente fez a cobertura dos jogos, jogamos Santo André, até o Luiz Carlos Prima, né? Passou pelo Taubaté, aquele período todo, eu acompanhei, e depois agora o Marcelo também, agora de volta ao Esporte Clube Taubaté. Mandar um abraço aqui para Silvio Antunes, boa noite, amigos. Andréia Franz Cursino, Blumenau, Santa Catarina, família Sangue Azul, um abraço. Bad Burro aqui do Sul, o Davi Ribeiro, Marcelo foi grande jogador do Esporte Clube Taubaté, agora grande técnico, parabéns. Xereta Edu Ramos, fala Martelotti, Edu, ex-Palmeiras, pai Miguel Melo, São Lourenço, Minas Gerais. O Edu é treinador de goleiro, o Edu foi treinador de goleiro no Palmeiras, trabalhei com ele lá na base, um grande abraço pro Edu, parece que o filho dele joga aqui no time da Ford, eu acho, de futsal, se não me engano, diz ele que é craque, vamos ver, tá em Taubaté. Legal. Vou dar um abraço aqui pro Davi Ribeiro, parabéns a vocês do rádio, grande audiência. Na audiência aqui em Marília, a audiência tá diversificada aqui, viu, Éder? Moacir dos Santos também, Marcelo foi profissional sem sentar no banco, foi direto para titular. O Moacir dos Santos falou bem, Marcelo, é isso? Não, o Moacir exagera, né? Moacir também, um abraço pro Moacir, é nosso amigo. Não, fui reserva bastante tempo no Taubaté, pô, sem sentar no banco. Na verdade, em 87, o Taubaté contratou o Ivan, né, que foi goleiro de São José, o Ivan, que depois eu tive, inclusive, o prazer de ser treinado por ele. Ele foi meu treinador de goleiro, tanto no Bragantino, uma época, quanto no Sport Recife. E o Ivan era o titular, né? O Ivan, com 36 anos na época, já muito experiente, aprendi muito com ele. E ele era o titular, vários jogos, e também só tive a oportunidade de jogar porque ele teve uma lesão num jogo, eu entrei, e aí depois, como ele já estava no final da carreira dele também, eu comecei a jogar bem, e ele foi um dos que deu a força para o Luiz Carlos me manter como titular. Ele até me ajudou, ele falou que não queria voltar, não, ele fala, deixa o menino que eu fico no banco dele. Eu tinha 18, ele tinha 36. A diferença era essa, era o dobro da idade. E o Ivan foi um cara sensacional. Ele percebeu que eu estreiei bem, né, que eu tinha condição ali de começar uma carreira vencedora. E ele já no momento, eu acho que, se não me engano, o Taubaté foi o último time que ele jogou. E ele... A gente sabe como é o treinador, a ideia inicial do Luiz Carlos era voltar o Ivan, que era o goleiro mais experiente, né? Mas o próprio Ivan tomou a frente e falou, não, eu já encerrei minha carreira, vou ficar na reserva, deixa ele jogar. E foi assim que em 87 eu tive a primeira chance de ser titular do Taubaté, mas eu fiquei bastante no banco, sim. Não entrei direto, não. Você chegou a jogar no Santos? Também, como é? No Santos? Você chegou a jogar no Santos também? Eu fiquei no Bragantino de 89 até 96, né? Até o final de 96. E em 96 eu fui contratado pelo Santos. O Vanderlei foi para o Santos, né? O Vanderlei era o técnico do Santos e pediu a minha contratação. Foi o ano que o Zete chegou no Santos também, então eu fiquei no banco do Zete, mas em 97 mesmo eu joguei várias rodadas do Campeonato Brasileiro, joguei numa excursão que o Santos fez na Europa. Eu não sei exatamente, porque eu nunca
procurei muito quantos jogos eu fiz no Santos, foi bem menos do que no Taubaté, mas eu tive uma passagem de 2 anos no Santos. 97 jogando mais, 98 menos, porque o Vanderlei saiu, aí eu tive menos oportunidades, mas também foram anos interessantes, foi uma experiência muito boa. Legal. Quero mandar um abraço aqui, Marcelo. Silvio Antunes, a audiência de vocês é nota 10. Isso é muito bom para nós ficarmos bem informados. O Isacil Leres Martins. Leres Martins, foi meu patrão no rádio aí. Você deve conhecer bem, Marcelo. Todos nós Grande Leres. A equipe da Rádio Cacique, né? Leres, obrigado aí pela audiência aí. Parabéns pelo programa. O Marcelo tem história no Esporte Clube Taubaté. O Marco Mancila manda um abraço para o Éder Tânio. Marquinhos mandando um abraço para ele. Conhece, Marcelo? O Marquinhos? Quem que é o Marquinhos? O Marco Mancila. Não, mas Marquito. Não põe foto ali pra gente ver quem é. Aí não dá, né, Marcelo? Marquinhos a gente conhece um monte, pô. Mas um abração pro Marquinhos aí, pô. Marquito. Legal. Marquito, é isso. Wagner Salvato, na audiência em São Luís do Paraitinga. Um abraço a todos. Também tem aqui o Flávio Costa, que é o Marquito, certo? Uhum. E a galera participando aí. Éder, você acompanhou bem o começo da carreira do Marcelo, Éder? Então, quando o Marcelo chegou para os juniores, eu estava indo para o São Paulo, aí veio o Pintado, veio o Naim na base. Foi. Né? Então, depois, os dois vieram na sua troca, Éder? Sim, os dois vieram na minha troca. O Gualberto também, O Gualberto também, o Marcelo. E aí eu fui para São Paulo, João, então não deu para acompanhar. Mas eu cheguei aí no Parque Antártica, que o Marcelo acho que não estava não fazia parte do plantel de 85, mas eu cheguei no Parque Antártica a ver as finais lá do Taubaté, Mojimirim, e a gente fica triste, né, porque era o melhor time daquele quadrangular e era o time certo para subir. Infelizmente, não deu certo, né? E depois acompanhei o Marcelo, onde que ele jogava, porque a gente torce, cara, não é porque eu fui jogador e tal, mas sempre acompanhei o Marcelo, porque o Marcelo sempre foi uma pessoa de índole de caráter, de índole boa, e a gente tá sempre junto e sempre torcendo, né, João? Para as pessoas de Taubaté dar certo, como é o caso do Gilcinho, Luciano Henrique, o próprio Bocó, que jogou com o Marcelo, né, o Ronaldo Moya, também acredito que tenha jogado com o Marcelo. Joguei. Eu joguei com o Toninho também, pô. O Toninho Moura também? Não, com o Toninho, seu irmão. Meu irmão, Eu peguei o Toninho o Toninho no final, o Toninho voltou para o Taubaté no final. No final, eu não lembro que ano foi desses de 88, 89, não sei. Ele voltou e eu joguei com ele. Em 88, o Toninho disputou amador pelo Queririnho, não foi? Também, foi, Bruno. Realmente disputou pelo Queririnho. Daí eu acho que foi deve sido 89. Não sei. Ele teve. Eu lembro que eu joguei com ele desses anos, com o Ronaldinho. E com o Moya também. O Moya tinha jogado antes em 85, né? O Moya era do time de 85. Mas o Moya voltou depois que ele foi para o Vasco, ele voltou para o Taubaté também. Em 89, o Toninho estava no Bandeirantes Birigui, Bruno, que eu estava em Taquaritinga, e eu cheguei a jogar contra o Toninho. Inclusive, marquei, né? Esse jogo. Eu acho que foi em 90. Você deu uma chegada nele? Ficou bravo, viu, Marcelo? Que jeito, né, cara? Pô, Toninho, você imagina se ele não fica bravo, então? Sempre, né? Não foi isso, mas acho que foi em 90 que ele deve ter voltado para o Taubaté. Não tenho certeza. Mas 89 não foi. Você vê, eu tive a oportunidade de jogar com o Reinaldo Xavier, quando o Reinaldo voltou também. O Reinaldo voltou naquele time de 88. Aquele time de 88 foi o time que bateu na trave também, que nós perdemos aquele acesso para o Catanduvense, né? Era ganhar aquele jogo do Catanduvense em casa, aquele 0-0 lá, a gente teria subido, né? Exatamente, trabalhei nesse jogo aí, ó. Aquele Marcelo, time era... registrar aqui, Marcelo. Só para registrar aqui o Xerita que você falou aqui. Abraço meu treinador Martelotti, do Ramos, né? Foi show trabalhar com a gente lá no Palmeiras. Bons tempos. Então tá confirmando aí que vocês trabalharam junto no Palmeiras, né? Exatamente, foi isso mesmo. Legal. O Patrick Dias, só feras do Burrão. Beleza, Marcelo. O Patrick Dias, só feras do Burrão. Parabéns a todos. Antônio Toledo, grande, Éder Tânio e Marcelo. Mandando um abraço também, Éder. Tá aqui. Obrigado. E tem também aqui, mandando um abraço aqui, né? O Bruno,
Aliás, antes do Bruno aqui, tá o Eduardo Curcio, tá na live também. É isso, né? Agora é na live. Tudo bem, Eduardo? Boa noite. Boa noite, João. Um abraço para você, um abraço para o Éder, Bruno, Marcelo. Entrei aqui para deixar um abraço. Fala, Edu. Travou, Eduardo? Então o Eduardo já fala. Eu fiz questão de entrar aí para dar um abraço no Marcelo. Que é isso, beleza? Um abração para você. Como é que estão as coisas? Tá ouvindo, Edu? O Edu não tá ouvindo 100%, ele já fala com a gente já, certo? Rogério, Lani, manda um abraço pro técnico Marcelo Martins, tá certo? O pessoal mandando um abraço aqui. O Bruno, obrigado, você acompanhou Rogério. bem, né? Que você acompanhou o Taubaté. Acompanhou o show, a carreira do Marcelo, né, Bruno? É isso? Você pode acrescentar mais aí com essa pergunta, Marcelo? O Marcelo, um ponto importante que ele fez referência à campanha de 88, e para os mais antigos ficou complicado, né? Porque era um time extremamente qualificado, era um time que, durante a fase de preparação, venceu todos os amistosos, venceu o Guarani, venceu o Corinthians, venceu outros adversários, e foi muito forte para as fases seguintes, né? Daí saiu Luiz Carlos Ferreira, chegou o Walter Zapparoli. O que você acha que faltou naquela equipe, Marcelo? Se é que faltou alguma coisa para subir? Dá para colocar a conta somente daquele empate com a Catanduvense? Ou tem mais algum aspecto ali da campanha que faltou uma vitória em algum lugar, alguma situação diferente, na sua opinião? Assim, basicamente foi aquela vitória em casa, né? Até aquele momento ali, a gente contava que as coisas estavam dentro da normalidade, né? A Catanduvense era realmente... naquele momento eram 2 grupos de 4, né? Onde subiriam os 2 primeiros de cada grupo para fazer a final da intermediária, e subiriam os 2. Acabou sendo o Bragantino, que o Bragantino subiu naquele ano, e a Catanduvense. Mas a gente sabia, o nosso grupo tinha o Comercial de Ribeirão Preto também, e, se não me engano, o Comercial de Ribeirão e o Rio Preto, se não me engano, eram os 4 times do grupo. A gente sabia que a nossa disputa era com a Catanduvense, era o adversário mais forte, era um time muito qualificado também, e a gente perdeu em Catanduva, né? Se não me engano foi 1-0, 2-1, a gente perdeu em Catanduva. Mas os resultados que a gente trouxe até a penúltima, que ali era a penúltima rodada, aquele confronto direto na nossa casa, nos dava a confiança de jogar, de depender só da gente. A gente dependia praticamente daquele confronto direto, dentro da nossa casa, né? Então, assim, até chegar naquele momento ali, a gente não tinha nenhum sentimento de ter deixado escapar nada, assim, que não pudesse ser recuperado. Tanto é que depois nós ganhamos de virada um jogo lá em Ribeirão Preto contra o Comercial na última rodada, ainda na esperança de um tropeço da Catanduvense, né? Mas a Catanduvense venceu o Rio Preto na última rodada e acabou subindo. Mas, assim, basicamente foi aquele jogo mesmo, foi um detalhe. A bola do Reinaldo Xavier que bateu na trave no segundo tempo, né? Uma cabeçada que poderia ter decidido o jogo. Então, são os detalhes do futebol que a gente sabe que muitas vezes definem muita coisa, né? O Taubaté, desde 85, como lembrou o Batata, já merecia estar na primeira divisão novamente, essa passagem em 88, e eu saí em 89, sei que outras vezes o Taubaté bateu na trave, ele esteve muito próximo de voltar. Então, assim, infelizmente são muitos anos sem jogar a primeira divisão, mas várias vezes esteve próximo ali de conquistar esse acesso, e 88 foi isso. Foram detalhes daquele jogo que definiram o fato do Taubaté não subir, não jogar a primeira divisão no ano seguinte. E são detalhes, João, que naquela partida, duas equipes que revelaram aí goleiros do futebol brasileiro, Marcelo Martins foi o Taubaté, e na Catanduvense foi o Paulo César, que depois girou por vários clubes do futebol brasileiro, e se teve destaque no Cruzeiro, né? Inclusive o Paulo foi para o Bragantino no ano seguinte. O Paulo fez a campanha do Campeonato Paulista pelo Bragantino.
E eu fui para o lugar dele, para o Bragantino, porque o Paulo saiu do Bragantino para o Cruzeiro e eu fui contratado justamente porque ele saiu. Ele fez uma boa campanha, fez um grande campeonato paulista pelo Bragantino em 89 e ele saiu para o Cruzeiro e eu fui para o Bragantino no lugar dele. A gente fez aquela... Ele era o goleiro daquele time do Catanduvense, o zagueiro era o Roberto, que é o Roberto Fonseca, que hoje é treinador. O centroavante era o Roberto Carlos, que fez muitos gols, né, naquela temporada. Eles tinham um time muito qualificado também. Mas a gente também tinha, né? A gente tinha o Bocó, a gente tinha o Alberto, com quem eu joguei depois. O Alberto é craque, né? O Alberto veio do Fluminense para o Taubaté naquele ano. Jogava muito. O Alencar, volante, Miguelzinho, o Careca, centroavante. Né? O Neto ainda estava subindo, era o Capone, o lateral também. Cláudio, né? Não, o Cláudio eu acho que não é daquele ano, não. Aquele ano foi o Ailton Baiano, jogou, até chegou nos jogos. Quem começou aquele ano acabou não jogando foi o Souza, um zagueiro que veio do Vasco. O Souza, zagueiro do Vasco, que começou aquele ano com a gente, depois teve uma proposta para ir para fora do Brasil, acabou não ficando. Mas jogou muito, aquele ano jogou muito o Carlos Augusto, né? O Bocó, o Ailton, o Nata, um zagueiro que era do Jacareí, foi contratado também para a segunda fase do campeonato. Mas o Cláudio eu acho que veio depois, cara. Acho que o Cláudio é de 90, eu acho. Ô Marcelo, o elenco de 88 é melhor de 85 ou não? Na sua opinião? Eu joguei no time de 88, né? O de 85, a minha participação, como eu falei, era mais em treinamento. É difícil comparar os dois, né? O time de 85 era um time mais experiente, era um time mais experimentado, mais cascudo, era um time mais da divisão mesmo, estava mais preparado para jogar aquela divisão. O time de 88, né? Assim, 3 anos depois, já era um time muito técnico, né? Se você lembrar, o Careca saiu daqui, foi para o Fluminense, né? Depois, o Edinho, lateral direito, né? Que jogou ali, foi para o Fluminense também. Capone para o São Paulo, né? O Alberto, que era do Fluminense, acabou indo para o Bragantino, foi artilheiro do Campeonato Paulista no Ituano, no ano seguinte. Então, aquele time, tinha o Daniel, o Meia também, era um time muito, muito técnico. Era um time até que estava mais pronto para jogar até uma série A1 de Campeonato Paulista, mas o time de 85 era um time mais cascudo, era um time mais preparado para jogar a divisão, cara. O Bruno conhece a história, mas o Eduardo Cursino também é um grande apaixonado pela história do Taubaté, né, Eduardo? É isso? Agora você pode falar com o Marcelo? Ô, João, assim, um abraço para o Marcelo. Um abraço, Edu. Marcelo, um grande amigo. Eu era fã desse time, rapaz. Eu não perdi um jogo desse time aí, que tá falando aí, assisti os jogos lá. E que eu falo para todo mundo, em 88 eu vi esses caras jogando, não perdi um jogo. Em 89 eu comecei lá na base do Taubaté. Mas esse time, eu acho, vou entrar na pergunta que o Bruno fez, na minha opinião, como torcedor, acho que foi sim o grande time do Taubaté aí nos últimos anos. Era um timão, Careca, Miguelzinho, né? Era um timaço, e tinha jogador Alencar, o volante, o Alencar jogava muita bola, o Alencar veio do América do Rio, cara. A gente não entendia assim como um volante com aquela característica do Alencar estava jogando Taubaté, né? Que é o negão alto, rápido, técnico, ele tinha todas as características para ser um volante de time grande, cara, para estar jogando no time Marcelo, grande. E só lembrando, Marcelo, eu lembro, acho que jogava no 4-3-3, né? Porque ele era o volante, era o único volante, jogava com 2-6. E hoje é tudo. Era ele, o Daniel e o Alberto, né? Alberto, chegava mais. E hoje então, Mas depois, na segunda fase, quando veio um volante lá do Paraná, um cara mais experiente, eu preciso lembrar o nome dele agora, cara, senão... E o Zaparoli meio que botou ele no time, junto com o Alencar, cara. A gente passou a ter um time mais
mais equilibrado, assim. E aí ficamos com 4 homens no meio de campo, o Miguelzinho e o Careca na frente. Mas a gente jogou muito com um 4-3-3. A maioria do campeonato a gente jogou num 4-3-3. Esse time, João, tinha E bastante... a gente tinha o Fagundes também, o ponto esquerda, que chegou depois, o Fagundes, que era da Francana, se não me engano, era rápido. E ele entrava também, sempre que precisava, ele era o terceiro atacante, cara. Ele é o cara que jogava do lado esquerdo. Tinha bastante jogador da casa, né? Tinha jogador daqui da cidade, o Marcelo, o Carlos Augusto, o Neto, que o Sidney Matos, que fazia parte do elenco, não é daqui, mas era da base aqui. Então, esse detalhe também, fora os outros da base que compunham o elenco, eu acompanhava até treino desse time. É um time que ficou realmente para a história, e esses jogadores têm uma ligação com a cidade, o Miguel, o Careca, o Marcelo é nosso aqui, já é patrimônio aqui da cidade, mas é um time que deixou muita saudade na gente. Isso, Marcelo. É bom, né? Bom tempo, Isso né, mesmo. Não, aquele ano, eu lembro... Tem até uma foto, o primeiro jogo do nosso em casa foi com o Bragantino até, se não me engano, em 88. E o Bragantino tinha um time já muito bom, também com o Luiz Miller naquela época, o Ivair, os caras que eu fui jogar com eles depois lá, eles já jogaram aquela Série A2 aquele ano. Birubiru, Gil Baiano, esses caras já estavam lá, em 88. E a gente jogou contra eles, e eu lembro que eu tenho uma foto que jogaram 4 ou 5 da base aquele dia. O Zé de Moura jogou aquele dia. Era o primeiro jogo do campeonato, o time ainda não tinham contratado ainda todo mundo, jogou uns 4, 5 jogadores da base aquele dia. Acho que o Vanderlei jogou, o Vandeco jogou aquele dia. E esse jogo eu acho que foi 0-0, se não me engano, foi um jogo equilibrado, nós e o Bragantino. E o Bragantino já tinha um timão. E depois nós ganhamos lá em Bragança, cara. Nesse mesmo ano, nós ganhamos do Bragantino lá em Bragança. Eu acho que por isso que eles me contrataram depois. Eu ia falar nisso. Acho que os caras gostaram de ver o Marcelo jogando, falou, vem pra cá, né, Eduardo? É isso? É isso, né, Éder? O Éder, e só esses jogadores que o Marcelo citou aí, Zé de Moura, Vandeco, só craque, só fera. Então, a gente... É um trabalho que eu sempre bato nessa tecla, o Marcelo sabe disso, o Marcelo mais que ninguém sabe disso, que eu bato nessa tecla, que a gente tem condições de formar jogador aqui. O Marcelo fez um brilhante trabalho na Copa Paulista, a gente começou esse projeto, que infelizmente foi interrompido, Marcelo, mas eu ainda tenho muita esperança da gente retomar isso. Já falei isso para você, quem sabe a gente retoma isso um dia juntos, você fazendo parte desse projeto, o Éder também, a gente retomar isso, que o Taubaté, como a gente sempre falou, o caminho do Taubaté é esse, o DNA do Taubaté é esse. A gente conseguiu, pulando vários anos à frente, a gente conseguiu nessa Copa Paulista agora, 2 anos atrás, utilizar novamente, né, a base num campeonato profissional, né, porque o que a gente via eram alguns jogadores sendo revelados, a gente, lógico, nós não podemos considerar esse pessoal mais novo, Gilcinho, Sandrinho, vários jogadores que foram revelados aí nos últimos anos, mas assim, de você ver uma geração chegar ao profissional, foi o que a gente tentou fazer agora na Copa Paulista, né? E acabou, eu acho que o resultado foi bom, a molecada teve oportunidade, mostrou qualidade, né? Deu uma experiência para eles que eu acho que foi sensacional, até para a sequência da carreira deles. Então, assim, mesmo com toda a dificuldade que a gente sabe, né, que o Esporte Clube Taubaté tem, eu também acho que esse DNA de formar o jogador em Taubaté é o caminho, né? O Taubaté é a referência na região. Com toda a dificuldade que o Taubaté tem, a gente tem que lembrar que o Taubaté, no Vale do Paraíba, é o time melhor posicionado em termos de competições, em termos de estrutura. Então, a gente tem, se organizando um pouquinho, tem condição de absorver o Vale inteiro como celeiro de novos jogadores. E a gente sabe que aqui no Vale, né, se a gente estender de Taubaté para o Vale, a gente vai ver quantos jogadores não saíram aqui, inclusive para a seleção brasileira, né? O Taubaté precisa aproveitar essa mão de obra que nós temos aqui no Vale do Paraíba, essa molecada,
e dar uma condição, principalmente porque não tem adversário nesse sentido, né? O Taubaté vai subir aí para a Série A1, se Deus quiser, logo, a gente espera que já seja esse ano, e aí vai ser uma referência ainda muito maior aqui no Vale, e com certeza isso vai motivar os meninos a procurarem o clube, e a qualidade vai aparecer. E outra coisa, né, Marcelo? Você investindo na base, a base você tira um ou outro atleta que vai poder dar um lucro para o Taubaté. É isso que o Taubaté está no caminho certo. Eu acho que já faz o quê? 4, 5 anos que vem com a base, sub-15, sub-17, sub-20. Isso é muito importante. E tem que dar oportunidade, né? Você mesmo como treinador, e você deu oportunidade na Copa Paulista para vários jogadores, inclusive o Naldo, um baita do jogador que o Ivo... O Léo, né? Então, isso aí é importante. E é disso que o Taubaté vai tirar o dinheiro para se sustentar. Né? Vendendo um atleta aí, você faça um jogador aí que você ponha na Europa, você fica tranquilo aí durante alguns anos, né? Welder, nesse grupo nosso que a gente disputou esse ano, nós tínhamos 5 jogadores entre os 26 que foram jogadores do Marcelo na Copa Paulista, que ganharam experiência lá e estavam no grupo. Eu acho que poderia ter até mais, na minha humilde opinião, acho que poderia ter até mais. Teve gente que jogou aí que eu acho que tinha menos condições que esses moleques, mas aí, enfim, é uma escolha do treinador que a gente tem que respeitar. Mas você pensa, 5 jogadores, se fosse para sair no mercado, contratar esses jogadores, quanto que o Taubaté economizou nesse trabalho? Não, e é o que a gente falava, né? O Edu acompanhou bem de perto esse ano que eu passei no Taubaté. O que a gente falava, o que eu pensava, o Taubaté precisa ter uma espinha dorsal, né? Você não pode, ao final de cada ano, começar do zero, né? E o futebol ele é muito feito assim, não é no Taubaté só não, é no Brasil de modo geral. Você chega no final do ano, independente de resultado, mas a gente sabe que, por exemplo, dos 20 times dos 16 times da Série A2, 2 vão subir, 14 não vão. O trabalho não pode acabar porque você não subiu, né? Você precisa, para ter mais chances no ano seguinte, você precisa começar com alguma coisa. Você não pode sair do zero. Você não pode ter que montar o seu elenco inteiro do zero. Então, é lógico que para você ter essa base, a principal fonte é a categoria de base. Você não pode, o seu sub-20, até o seu sub-17. Você não pode o Taubaté não pode se dar ao luxo de ter uma espinha dorsal de jogadores já consagrados, profissionais, e ter contrato de 3, 4 anos com esses jogadores para poder manter uma base. É lógico que essa base ela vai ter que ser formada com jogadores que estão subindo, né? Essa era a ideia. E como o Edu falou, eu fico feliz de hoje ter de 26 jogadores inscritos no Campeonato Paulista, tem 5 que vieram lá de trás, né? Desse trabalho que foi feito lá na Copa Paulista. Eu até, da Copa Paulista para o Campeonato da A2 do ano seguinte, a gente levou mais jogadores, né? Do elenco nosso dos 26, a gente tinha mais, eu acho que 13, 14 jogadores que tinham jogado a Copa Paulista. Então, assim, eu acho que é isso que você tem que fazer. Daqui a pouco você chega num grupo próximo do que você considera o ideal, aí você vai fazer algumas contratações pontuais só para reforçar o seu time, mas é totalmente diferente de você todo ano começar do zero, né, e ter que começar a pensar em 26 contratações para montar um elenco. Eu acho que sem dúvida nenhuma, a base ela tem que vir justamente dos jogadores que estão subindo. Legal. Eu quero mandar um abraço aqui para o Cláudio Ramos. Boa noite, pessoal. Eu e meu filho Rafael Ramos somos amigos do competente Bruno Lemes. Mandando um abraço a todos. Um grande abraço. Né? João Conde Catando vence, faltou sorte ao Taubaté. O Vitor Macedo aqui, mandando um abraço para todos. A Ellen Cursino, parabéns também. E o Davi perguntando, Eduardo, acho que você pode responder, mais do que todos aqui da roda, como está a situação do Taubaté em relação a esse campeonato, né? Tá falando em relação aí para a Série A1, quer dizer, existe um imbróglio todo, né, Eduardo? É isso? João, as notícias que eu tenho conversado com o Joãozinho, essa possibilidade foi descartada pela federação, teve uma reunião lá, dos clubes, o que foi conversado foi que o campeonato volta e ponto. Não sabe quando, não sabe como, em que condições,
isso foi passado para os clubes. Então, pelo que o Gilson tem me passado, o pessoal está aguardando a federação a se posicionar aí em relação a datas, as condições, como vai ser isso. O contrato, a maioria deles expiraram, né? Jogadores. Enfim, o Taubaté, acho que como os outros clubes aí, a maioria dos clubes estão aguardando para ver o que acontece. Na minha opinião, é um novo campeonato para terminar o campeonato da A2 que começou em janeiro, porque vai estar liberado para fazer novas contratações, você vai ter que convencer o jogador a fazer um novo contrato, enfim. Essas são as informações que eu tenho, João. João, gostaria de pedir licença para você, eu tenho uma outra reunião aqui, eu entrei mais para dar um abraço aí em vocês, especialmente no Marcelo, o Éder e o Bruno, a gente está junto aí sempre, tá? O Marcelão ia estar participando aí. Marcelo, vamos qualquer hora aí, puder aí bater um papo, precisamos conversar um pouco sobre o futuro aí, preciso dos seus conselhos aí. Estou em Taubaté à sua disposição. Um abraço, eu entro em contato com você. Valeu, Edu. Dudu, Toninha com a gente aqui, mas foi pela internet. Treinamos, ensaiamos, na hora de colocar no ar aqui, a internet deixou ele na mão. Mas ele vai, qualquer hora ele entra aí. Bacana, João, você está colocando esse pessoal aí para falar, o torcedor taubatiano, esse momento complicado que a gente está passando. Satisfação ver aí o Marcelo com saúde, bem aí, e a gente vai se falando aí. Um abraço para todos. É isso que é importante. Um abraço. Valeu, Du, obrigado. Vamos registrar aqui a imprensa, aqui, ó, Kaique Toledo, nosso parceiro de trabalho também. Abraço aos amigos e ao professor Marcelo, grande pessoa, um dos melhores treinadores que o clube já teve. Um abraço para Kaique. Por falar em imprensa, quero registrar aqui também a presença do nosso parceiro também, Marcelo Espanha. Boa noite a todos. E o que o Marcelo está falando é fundamental. O uso da base gera economia monstruosa e dá para investir em menos jogadores, com mais qualidade. Contrata menos por mais. Tá aí o nosso companheiro Marcelo Espanha, né? Daqui a pouco o Marcelo volta para a roda aqui e fala também. Deixa um abraço para o Marcelo. Voltei. Então tá certo. Viu o Marcelo Espanha falando aí? Manda um abraço para o Marcelo Espanha. Marcelo Espanha, Xará. Grande abraço, Xará. Tá certo. Ô Marcelo, quando você encerrou a sua carreira, você já partiu como auxiliar técnico ou já foi como treinador já, Marcelo? Escutou? Faz de novo aí, Éder. Marcelo. Vamos lá, vou colocar o Éder do lado aqui do Marcelo. Agora está do lado dele agora, Éder. Agora fica mais fácil perguntar para ele. Não estou ouvindo. Está ouvindo, Marcelo? Agora o Éder está na lateral, aqui eu estou ouvindo ele. Quando você encerrou a carreira como atleta profissional, você partiu para auxiliar técnico ou já foi como treinador, Marcelo? E qual clube o último clube que você encerrou e qual clube que você começou a trabalhar como auxiliar ou como treinador? Então, essa história é interessante porque quando eu fui para o Taubaté jogar lá em 85, que eu estava contando, eu tinha a ideia de fazer educação física, né? Como menino, eu queria ser técnico, né? Lógico que a gente gosta de jogar, tal, mas eu já pensava nisso. E eu passei para educação física, fazia educação física até ir para Bragança. Eu fiz os 2 anos de educação física. E depois o negócio do futebol, de jogar futebol, foi dando certo. Eu falei, já que eu quero ser treinador, eu vou aprender com os caras, né? Vou aprender com o Vanderlei, com o Parreira, esses caras que eu acabei trabalhando depois durante os anos. Eu joguei até 2002 no Taubaté, como eu falei, foi o último time que eu joguei. E depois, em 2003, me chamaram para dirigir o Sub-20 na Taça São Paulo. A minha primeira experiência como técnico foi no Sub-20 do Taubaté na Taça São Paulo de 2003. Que foi, eu assumi lá no final de novembro, treinamos 40 e poucos dias para a taça, né? E foi aquele ano que nós conseguimos eliminar o Flamengo, cara. Foi a primeira vez que o Taubaté passou da primeira fase, né? Na Taça São Paulo, foi o ano que a gente conseguiu eliminar o Flamengo, só classificava o primeiro do grupo. Inesquecível. E a gente ganhou 3-0 do Flamengo, ainda perdemos pênalti, né? Era para ter sido até mais. E depois a gente foi eliminado no mata-mata, nós fomos eliminados pelo Palmeiras nos pênaltis, né? O Palmeiras, que era aquele time do Wagner Love,
Diego Souza, do Edmilson, time que serviu, inclusive, de base para o Palmeiras na Série B de 2003, né, do ano seguinte. Não, do mesmo ano, né? Aquele ano foi o ano que eu acho que o Palmeiras jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. E esses meninos, o Palmeiras tinha um grande time, chegou na final aquele ano na Taça São Paulo, perdeu para o Santo André. Mas, assim, foi uma experiência que, para mim, foi fantástica também. Já assumi o Taubaté ali, poder fazer a Taça São Paulo. Depois eu saí dali e recebi o convite do próprio Palmeiras, né? Eu fui trabalhar 2 anos no Palmeiras. Eu fui para o Sub-15, para o Sub-17, quando o convite foi para essas 2 categorias. Mas logo em seguida eu assumi o Sub-20. Eu fui campeão paulista Sub-20, né, dirigindo o Palmeiras. E trabalhei 2 anos no Palmeiras, nas categorias de base do Palmeiras, quando eu recebi o convite para ser auxiliar do Pintado, cara. Eu fui trabalhar com o Pintado, que sempre foi meu amigo, jogamos junto muito tempo. E aí eu recebi o convite dele, eu saí do Palmeiras e nós trabalhamos juntos durante 5 anos, cara. Foram 5 anos que eu fui auxiliar dele, nós rodamos aí praticamente o Brasil inteiro, até surgir em 2010 o convite para ir para o Santos, né? Para fazer parte da comissão permanente do Santos. Eu saí da parceria com o Pintado para fazer um contrato de 2 anos com o Santos. Foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar lá, em 2010, 2011, né? Naqueles 2 anos fantásticos de Neymar, Ganso, André. O time que foi bicampeão paulista foi campeão da Copa do Brasil e foi campeão da Libertadores, né? Então, assim, foi tudo uma sequência, e é o que eu falo, de aprendizado, né, cara? Eu acho que você tem que passar por tudo isso, né? E nem assim você está pronto, na verdade, você está aprendendo todo dia, mas essas experiências, elas são importantes, eu acho, para, por exemplo, quando da noite para o dia eu tive que assumir o time do Santos num clássico Corinthians e Santos, porque de madrugada o presidente demitiu o Dorival, entendeu? Aí, 7 horas da manhã, me ligaram, vem para o clube que hoje à noite é você que vai dirigir o time. Então, se você não tivesse passado por tudo que eu passei, né, antes disso, era difícil você chegar ali na frente dos caras e tomar conta do negócio, né? E tanto foi razoável essa minha passagem que eu dirigi o Santos em 30 jogos, cara. Eu fui interino em 30 jogos no Santos. Então, assim, tem gente que foi efetivo e não fez tantos jogos como eu fiz no Santos, entendeu? Eu dirigi 30 jogos. Só nesse primeiro Campeonato Brasileiro eu dirigi, se não me engano, 16 ou 17 rodadas, cara, de um Campeonato Brasileiro. Depois 3 jogos na Libertadores, mais 7 ou 8 jogos no Campeonato Paulista no ano seguinte. Então, assim, foram 30 jogos, contando amistosos, essas coisas, que eu dirigi aquele time. Né? Nunca fui efetivado nessa passagem, né? Tive até muito próximo de ser. O que faltou? Eu costumo dizer que, assim, para mim não faltou nada. O que aconteceu foi que, infelizmente para mim, mas felizmente para a história do Santos, o Muricy pediu demissão no Fluminense, né? Durante aquela Libertadores, e a hora que ele saiu do Fluminense e ficou de bobeira, e eu interino no Santos, o Santos foi atrás dele, né, meu? Jogando uma Libertadores, você acha, o dirigente ele não vai assumir a responsabilidade de botar um técnico, deixar um técnico novo durante a Libertadores, se ele tem o Muricy para contratar, né? Eles foram atrás do Muricy. Então, assim, o fato de eu não ter assumido ali efetivamente foi muito menos pelo que eu estava fazendo e mais pela oportunidade que o Santos teve de trazer o Muricy, que já era um treinador consagrado, né? Exatamente, o time ganhou tudo depois. Ganhou tudo antes também, porque o Dorival já tinha sido campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, né? Foi com o Dorival. Exatamente. Por sinal, assim, o melhor Santos que eu vi foi aquele do Dorival, foi melhor que o da Libertadores no ano seguinte. Aquele da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista do primeiro semestre de 2010, com o Ganso arrebentando, o Neymar jogando muito, né? Aquele campeonato antes da Copa, o que foi feito ali, aquele foi o melhor Santos que eu vi, cara. Talvez tenha sido o melhor time que eu vi jogar, estando próximo, assim.
Foi aquele time do primeiro semestre de 2010, né? Aquele time, só para vocês terem uma ideia que não é normal, aquele time ganhou de 8 do Guarani, ganhou de 9 do Ituano e ganhou de 10 na Copa do Brasil, de um time do Mato Grosso. Tudo assim, em 3 semanas. Né? Hoje, quando você vê uma goleada de 8-0, quando você vê uma goleada de 9, o Santos fez 3, de 8, 9, 10, assim, em 3 semanas. Aquele time era brincadeira, cara. Ele entrava em campo e enfileirava, né? Fazia gol de tudo quanto é jeito. Era um time que tinha o Robinho, tinha o Ganso, tinha Neymar, tinha o André. Então, essas fotos a gente guarda, né? Mas foi uma experiência fantástica. Essa foi uma experiência fantástica. Marcelo, você esteve com o Pintado durante 5 anos, como você disse. Então você estava trabalhando na Inter de Limeira em 2004, naquela campanha que o time foi campeão da Série 2? Não trabalhei. Eu comecei a trabalhar com o Pintado em 2005. Eu fui com ele. 2004 eu estava. 2004 eu estava no Palmeiras ainda. 2005 eu fiz a Copa São Paulo no Palmeiras ainda. Depois eu saí e fui com o Pintado, nós fomos para o Atlético Sorocaba. Tá. O primeiro time que eu trabalhei com o Pintado foi o Atlético Sorocaba na Série A1 do Campeonato Paulista. Em 2006 o Pintado veio para o Taubaté, né? Aquele ano eu também não trabalhei com ele porque financeiramente não dava para ser nós dois. Só dava um. O que o Taubaté pagava na época só dava para um. Aí eu estava em casa, mas eu não trabalhei com ele. João, se me permite, em 2006 o Pintado entrou numa roubada no Taubaté. Não, foi, com certeza. Foi uma roubada. Ao ponto, eu comecei a acompanhar o Taubaté naquela época, o Pintado foi no supermercado trazer saco de batata. Não, eu não tenho dúvida. Eu estava acompanhando. Apesar de não estar trabalhando com ele, eu estava acompanhando, estava com ele direto. Exatamente isso. Ele fazia a compra lá para o estádio, lá para o pessoal ter o que comer. Muito disso. Isso aí é legal o Bruno tocar no assunto, porque o torcedor não sabe que acontece essas coisas, né, Marcelo? Eu lembro agora, o Marcos, que jogou no gol do Taubaté na década de 80, tinha a janta deles que era pipoca. Ele era da base e não tinha comida, cara. Aí os caras comiam pipoca. Então o torcedor não sabe disso, que o treinador passa, que o jogador passa numa concentração, como é o caso do Taubaté, que é o alojamento ali. Isso aí é importante para a pessoa ficar também a par do que acontece, né, Marcelo? Fora de campo. E tem o seguinte, né? Assim, a gente estava. Faz quanto tempo que é o último acesso do Taubaté? Em 79, né? A última vez que o Taubaté subiu, né? São muitos anos. O Taubaté, talvez, dos times tradicionais do interior de São Paulo, seja o time que está mais tempo sem jogar uma primeira divisão, né? Mas o que a gente vê, e eu trabalhei agora há pouco tempo lá, é que a cobrança é como se fosse um time de primeira divisão, entendeu? O torcedor que gosta do Taubaté, e o Taubaté tem uma torcida apaixonada, ele também, de um modo geral, é um torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, e eles comparam o jogo que eles veem desses times, né, de times milionários, com o Taubaté, quando ele vai assistir o Taubaté lá no Joaquinzão e quer a mesma qualidade de jogo. Mesmo sabendo, que eu acho que a maioria sabe dessas dificuldades que você está falando, porque às vezes tem momentos que essas dificuldades são maiores, né? Como esse que o Bruno lembrou, desse período que o Pintado teve aqui. Realmente foi um momento muito difícil. Mas, independente disso, né, a cobrança ela é muito em cima de uma qualidade que é vista na televisão por times que têm um orçamento milionário, né? E o Taubaté está ali brigando dentro de uma outra realidade, como o próprio Eduardo falou, né? Tentando revelar jogadores, tentando melhorar a sua condição. Eu acho que nesse aspecto precisa um pouco mais de entendimento. A gente sabe da paixão do torcedor, nós também somos torcedores do Taubaté, né?
Antes de tudo, nós somos torcedores do Taubaté, mas precisa ter esse bom senso de entender as dificuldades que o Taubaté tem, até para ajudar nesses momentos mais difíceis, né? Então, para fazer uma pergunta aqui. Ô, Bruno, só rapidinho aqui. Eu não achei a pergunta aqui, mas fala assim, Marcelo, o rei do Nordeste. Queria que você falasse rapidinho de sua passagem pelo Nordeste, Marcelo. É difícil falar rapidinho, mas eu vou tentar. Eu comecei essa história lá com o Nordeste em 93, quando eu fui jogar a primeira vez no Santa Cruz. Eu fui emprestado do Bragantino para o Santa Cruz e cheguei lá para o segundo turno do Campeonato Pernambucano e fui campeão pernambucano lá pelo Santa Cruz, numa final que é histórica, lá numa virada, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Lá ninguém... Se eu só tivesse passado essa vez lá em Recife, eu já seria lembrado lá, porque foi uma final histórica, o torcedor não esquece disso. Mas eu voltei em 99 de novo para Santa Cruz, né? O time subiu da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2000 eu joguei no Sport, né? Então como jogador foi essa passagem. E depois, quando eu saí do Santos, em 2000 eu fiquei 2010, 2011 no Santos, e no final de 2012 o Santa Cruz me chamou para assumir como técnico no ano seguinte lá, né? Então, 2013 eu fui campeão pernambucano como técnico do Santa Cruz, depois fui para o Sport, depois eu ainda fui para o Náutico, eu trabalhei nos 3 grandes no mesmo ano. Eu acho que foi a única vez na história que isso aconteceu. Eu dirigi os 3 clubes grandes no mesmo ano lá em Recife. E depois voltei em 2015, né, para o acesso, assumi o Santa Cruz na 8ª rodada da Série B. O time era o 18º no campeonato, nós fomos vice-campeões, subimos. E 2016, 2017 eu voltei para lá, daí já numa campanha para tentar evitar o rebaixamento. No Santa Cruz nós não conseguimos. Então, assim, tirando Taubaté e Bragança, é o que eu falo, são poucos os times que eu joguei, né? E tirando o Bragantino, todos os times que eu joguei, eu treinei também, né? Então, Taubaté, Santos, Sport, Santa Cruz e Bragantino foram os 5 times que eu joguei, né? E, tirando o Bragantino, os outros 4 eu fui treinador também, tanto Taubaté quanto do Santos, né? Interinamente, mas fui, e Sport Santa Cruz. E lá em Recife, lá no Nordeste, principalmente em Recife, né? Eu treinei também o América de Natal, enfim, mas Recife, para mim, tá na minha história, né? Como jogador e como técnico depois, posteriormente. Muito legal. Foi o Luiz Cláudio que fez a colocação aqui, Marcelo, o rei do Nordeste, falou, grande Marcelo. Um abraço para o Luiz Cláudio. Tá certo. Falando assim, Marcelo, ótimo treinador na taça e fez um excelente trabalho. Estive com o Carlos Augusto, o grande Bocó. Você me falou que quem o levou para o Bragantino foi o Marcelo. Você que levou o Carlos Augusto para o Bragantino, Marcelo? Essa história é interessantíssima também, né? Se deixar, a gente faz um programa o dia inteiro, né, Batata? Tem uma história. A live vai embora. Em 90, né? Em 90 foi o ano que o Bragantino foi campeão, mas assim, depois da primeira fase do campeonato, aquele campeonato de 90, eu acho que foi o maior campeonato paulista da história. Ele não acabava, cara. Porque ele foi interrompido durante a Copa do Mundo, aí teve uma repescagem dos times que não tinham classificado para depois poder voltar para jogar de novo a fase final. E aí, quando foi começar a fase final, que era a fase semifinal, na verdade, porque sairiam 2 times para fazer a final do campeonato, a gente foi jogar contra o 15 de Jaú. Era o primeiro jogo. E essa era a data limite de inscrição do campeonato. Depois desse primeiro jogo, já não poderia inscrever mais. Eu estava concentrado para o jogo lá em Jaú. De repente, toco o telefone do meu quarto, era o Vanderlei. O Vanderlei pedindo para eu ir para o quarto dele, lá no quarto dele, né? Queria falar comigo. Aí eu cheguei e estava ele e o Prima, né? O Luiz Carlos Prima tinha trabalhado no Taubaté, preparador físico, era o preparador físico do Bragantino. E o Prima tinha falado, a gente precisava de um zagueiro para escrever no dia seguinte, né? Que era a data limite.
E ele tinha falado ele não falou Bocó, ele falou Carlos Augusto, né? Porque senão o Vanderlei não contratava. Bocó, o Vanderlei não ia contratar. Aí ele falou: esse Carlos Augusto é bom zagueiro mesmo? Eu falei: quem? O primo falou: Bocó. Eu falei: não, o cara pode trazer, pô, jogou no Vasco, tal, experiente. Sendo que fazia muito tempo eu não falava com o Bocó, né? Fazia muito tempo que eu não falava com ele. Mas eu sabia que era ligar para ele, no outro dia ele estava lá para assinar o contrato e imagina, estava entrando na fase final do Campeonato Paulista. Aí fizeram o negócio lá em 24 horas, escreveram o Bocó, né? O Bocó chegou lá com aquelas cartucheiras dele, né? Meio gordinho, um pouquinho acima do peso, né? Eu falei: Bocó, você está um pouquinho acima? Ele falou: pô, eu já estava trabalhando de motorista lá na Coca-Cola, em Pindamonhangaba, cara. Os caras foram me chamar para jogar de novo no Bragantino. Você imagina, ele foi, jogou, estreou no último jogo antes da final, que o Ney, que era o zagueiro titular, saiu machucado. E ele jogou os 2 jogos da final do campeonato, fez mais 4 anos de contrato com o Bragantino, depois mais 3 anos de contrato com o Bragantino. Ou seja, nos ajudou muito, né? Foi um risco, porque eu não sabia que ele já tinha meio que abandonado, já estava de motorista de caminhão, mas ele deu conta, ele entrou em forma rápido e a hora que precisou dele, ele deu conta e foi bom para ele também, né? Ele ajudou a gente ajudou ele. Legal. Conheci essa história, Éder? Não, essa história eu não sabia, não. Apesar que eu tenho muito contato com o Bocó, né? Eu vou sempre lá na quitanda de lá, mas ele nunca me contou isso aí. Mas é legal, cara. É engraçado. Engraçado mesmo, é legal. Ô, Marcelo, E depois do... Não, só completando do Bocó, né? Depois acabou aquele Paulista, começou o Brasileiro e o Bragantino foi jogar a primeira vez no Maracanã, na história do Bragantino. Bragantino e Flamengo, né? Flamengo, Renato Gaúcho e tal. Renato Gaúcho falando que não sabia nem onde ficava Bragança, aquelas histórias do Renato, né? Aí machucou os 2 zagueiros, o Bocó joga de novo. Na estreia do Bragantino, no Maracanã, o Bocó jogou. Ganhamos do Flamengo lá 2-1. Eu falei: pô, você tá vendo? Se chegou outro dia, já tá fazendo história, mano. Na escalação do primeiro jogo do Bragantino no Maracanã, tá lá o Bocó de zagueiro, cara. Bela história aí. Por sinal, a zaga esse dia foi pintado de zagueiro, pintado e Bocó de zagueiro. Foi a zaga esse dia que nós ganhamos do Flamengo lá. Legal. Muito legal. Marcelo, Ronaldo Pousa, se o Taubaté subir, o clube tem condições de manter a primeira divisão? Qual a opinião do Marcelo? Você acha que o Taubaté tem condições se conseguir subir, Marcelo? Não é fácil, né? Isso eu costumo dizer para qualquer time que sobe em qualquer divisão. Não é fácil você se manter, não, cara. Mas assim, você precisa se estruturar, você precisa rapidamente se adaptar, se adequar a um outro nível de jogo. Eu acho que tem condição, sim, de permanecer, né? O que eu sempre falei para o Gilcinho, para o Eduardo, é que o ideal é que o Taubaté se estruturasse antes do acesso, né? Mas como você não tem essa condição financeira de se estruturar, você vai ter que utilizar essa participação sua, né, a grana que entra de jogar a Série A1, para começar a estruturar o clube, né? É o caminho inverso. Você vai ter que subir para depois se estruturar. Mas tem condição de se manter, sim. Eu tenho certeza disso. Legal. Marcelo é cheio de histórias, né, Bruno? Tem histórias interessantíssimas, né? Nossa, eu vou ter que... Deixa eu botar o carregador aqui, senão vai acabar a minha bateria. Pronto. Você falou que estava com o celular, eu falei, então vamos carregar o telefone do Marcelo aí. Mas é cheio de histórias, né? E o mais legal do futebol é saber o que acontece nos bastidores, né? Se o Marcelo tem tudo isso, imagina o Éder, né? O Éder não fala muito. O Éder que é mais velho, né, Bruno? Fala. Mas eu quero perguntar uma coisa para o Marcelo, que, puxa, já encontrei com ele várias vezes, mas nunca toquei nesse assunto. Aquela vez que você mesmo falou que ficou no Santos 30 e poucos jogos sem interino, né? Depois o Muricy veio, assumiu e tal, e você trabalhou junto com o Muricy e o Tata, né? Auxiliando, não é isso? Uhum. Por que você ficou no Santos lá naquela época, Marcelo? Teve algum problema ou não? Eu não entendi. Por que eu não fiquei depois, é isso? Então, você ficou como auxiliar do Muricy e o Tata do Muricy também, não é isso? Que você estava como interino
E o Santos, você trabalhava no Santos e o Santos quis aproveitar... Eu trabalhava na comissão fixa do clube, né? Tanto é que eu trabalhei nos 2 anos, eu trabalhei com o Dorival, com o Adilson, no começo de 2011, que foi o Adilson que começou em 2011, e depois com o Muricy. Na verdade, cara, assim, quando eu fui para o Santos, eu fui com um contrato de 2 anos. O meu contrato era de 2 anos. Era um contrato, era carteira assinada, com tempo de contrato. Meu contrato era até 31 de dezembro de 2011. Né? Eu não sei se eu te contei essa história, quando eles me chamaram lá no Santos para me contratar, eles falaram que eles queriam que eu fizesse o que o Milton Cruz fazia no São Paulo. Né? Mas daí eu perguntei, mas vocês sabem o que o Milton Cruz faz no São Paulo? Né? Perguntei para o vice-presidente, para o diretor, eles falaram, não, nós não sabemos, nós queremos que você fale também. Eles não sabiam nem o que era, mas eles queriam que eu fizesse aquilo, entendeu? Mas eu falei, assim, meu plano de carreira não é ficar o tempo que o Milton Cruz ficou no São Paulo, cara. Eu não quero isso. Né? A minha ideia é aproveitar bem essa oportunidade, ajudar o Santos enquanto estiver aqui. Para ser sincero, eu pensava até em ficar 1 ano a mais no Santos, né? Até depois dessas oportunidades que eu tive, eu pensava em ficar um ano a mais no Santos ali, mas assim, meu contrato era de 2 anos. E aí o Santos foi para o Japão para jogar a final do Mundial, eu já não fui, né? Foi uma decisão da diretoria. E no final de dezembro, lá antes de acabar meu contrato, eu fui comunicado pela diretoria que não ia haver renovação. Então, assim, não foi uma dispensa, né? Na verdade, não houve um interesse do Santos em renovar o meu contrato. Mas o meu contrato terminava mesmo em 31 de outubro. Assim, eu não acho que tenha tido nenhuma influência do Muricy ou do Tata. Não. Eu tinha uma relação muito boa com eles, né? Não vejo dessa maneira, mas foi uma decisão da diretoria e a partir daí eu fui tocar minha vida, fui ter as minhas experiências. E com certeza ali você adquiriu muita experiência para poder ser o treinador que você é hoje, né, Marcelo? Com certeza. Porque você trabalhou com a Adilson Batista. Não tenho dúvida, Batata. Eu falo assim. Eu contei o que aconteceu, por exemplo, no dia que eu assumi a primeira vez, né, a saída do Dorival repentina, porque o time bem, o time tinha resultado, ninguém esperava que fosse trocar o treinador naquele momento, né? Ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, vinha de títulos, tudo, o time jogando um bom futebol. E aí teve aquela questão do jogo lá do Neymar, aquela coisa toda, o negócio já estava resolvido, mas a diretoria, assim, de noite resolveu pela demissão. Teve um atrito lá entre eles, enfim, aquela primeira experiência. E teve a segunda experiência de quando eu assumi na saída do Adilson, né? Que essa eu já tinha um conhecimento já da função, ali estando junto com os jogadores e tendo dirigido o time já no Campeonato Brasileiro anterior, mas ali eu assumi no meio da Libertadores, cara. Eu assumi um time na segunda-feira, na quarta tinha um jogo de Libertadores na Vila Belmiro, entendeu? Foi ainda mais difícil, não era nem um brasileiro de ponto corrido, não era mais um jogo do campeonato, era o segundo jogo do Santos na Libertadores de 2011, cara. Era a primeira partida que eu ia dirigir no Adilson enfim, no meio de uma competição. A sorte é que, na minha função, o Adilson tinha pedido para eu ir ver os adversários, né? Então, eu tinha ido ver os adversários nossos no grupo, o Cerro Porteño, o Colo-Colo, fui para a Venezuela ver o Deportivo Táchira, que era o time que estava no nosso grupo também. Então, eu pelo menos, os adversários eu conhecia bem, né? Isso ajudou também na hora que eu assumi ali. Mas foi uma experiência extraordinária, principalmente porque eu assumi numa roubada, né? Sempre numa fogueira. O último jogo que eu fiz foi contra o Colo-Colo, da Libertadores. O
O Muricy já tinha sido contratado, estava lá na Vila também, mas se a gente não ganha aquele jogo, o Santos estava desclassificado. Cara. Não tinha o título de 2011, entendeu? A gente precisava ganhar aquele jogo na Vila para poder continuar com chance de classificação. Aquele jogo era decisivo para a gente. Então era a batata quente ali, né? Estava na minha mão. O Muricy ia assumir, mas se a gente perdesse o jogo, a Libertadores já tinha ido para o espaço. Já. Muitas histórias do Marcelo. Marcelo, o Luiz Cláudio, várias pessoas perguntaram aqui o seguinte: quais são os seus planos agora para o futuro, Marcelo? Eu estou desde que eu saí de Taubaté parado, né? Assim, sem ter pego nada, sem ter assumido nenhuma responsabilidade, mas daqui a pouco está na hora de voltar. A gente só não sabe quando que vai voltar o futebol, de modo geral, né? Não só eu, mas o futebol. É verdade. De modo geral, né? Está tudo muito parado. Então, os times que têm, mas eles não sabem o que vão fazer daqui para frente, né? Exatamente. Última pergunta, Marcelo. Bruno. Legal. Sua carreira no futebol começou no Taubaté, como atleta. Depois, como técnico. Dá para pensar em começar a carreira no Taubaté numa função mais diretiva ou não? Você pretende seguir como técnico no futebol? Eu acho que no futebol é difícil você planejar essas coisas, sabe, Bruno? Tudo depende de convite. Eu não planejava ter feito o que eu fiz, por exemplo, ter trabalhado na base do Palmeiras, quando surgiu o convite, foi sensacional. Essa passagem no Santos que eu acabei de falar também não estava dentro do meu planejamento, né? Não é uma coisa que você... Até porque eu joguei no Santos, mas eu não fui um jogo que marquei lá no Santos para ser chamado para essa função que eu acabei fazendo depois, né? Foi mais até por outras situações, pela minha capacidade, até pelo que eu já tinha feito nas categorias de base e pelo meu trabalho com o pintado, né? Então, assim, não tem planejamento nesse sentido. Tudo depende de convite, né? Eu acho que depois que a gente trabalha no futebol, cara, você tem muita coisa dentro do futebol que pode motivar a gente, né? Tem várias áreas que você pode trabalhar que são motivantes. Assim, tudo depende de convite, de projeto, enfim. Eu tenho um prazer muito grande de ir para dentro do campo dar treino. Então, hoje eu ainda me vejo como técnico e essa é a minha ideia até esse momento, mas nada impede da gente receber um convite diferente e passar para uma outra função. Marcelo, da minha parte, antes de passar para o Éder, você falou aí da sua passagem pelo Santos, da sua carreira pelo Taubaté. Como goleiro, jogando, qual foi aquele jogo inesquecível? Fala, esse foi o jogo que eu arrebentei mesmo. Tem um jogo na sua cabeça que está na memória até hoje? No Taubaté? Em geral, jogando como goleiro. Mas em geral é difícil escolher um, cara. Caramba, Marcelo. É muita coisa. É engraçado que a gente costuma relacionar muito os jogos decisivos, né, que você jogou. Então, assim, no Bragantino, eu cheguei lá e a gente foi campeão da Série B em 89, né? Na semifinal, que valia o acesso, foi para a disputa de pênaltis. Eu defendi 2 pênaltis. Então, foi um jogo marcante, porque ali valeu o acesso do Bragantino para a Série A do Campeonato Brasileiro e numa decisão de pênaltis que eu peguei 2 pênaltis. Então, é marcante. O ano seguinte, a final do Paulista, né? A final de 91 para o São Paulo, que a gente perdeu. Essa final do Santa Cruz, que eu falei, essa virada, não dá para esquecer. Mas, assim, independente desses jogos que valiam o título, valiam uma conquista maior, o jogo que mais me marcou foi esse que eu citei aí, por exemplo, que foi o primeiro jogo do Bragantino no Maracanã. Porque eu sou nascido no Rio, né? Eu sou de uma família de flamenguistas. Né? Eu sou taubatiano porque eu ganhei o título de cidadão taubatiano, mas eu sou nascido no Rio, numa família de flamenguistas, comecei a ir ver jogo, porque meus pais iam todo final de semana para o Rio, no Maracanã. Então, assim, antes de querer jogar futebol, eu queria jogar no Maracanã. O meu sonho era jogar ali. Eu estava lá em cima na arquibancada,
Falei assim, se os caras alugarem o campo aí no final do ano, aí eu vou ver se eu arrumo um lugarzinho nessa pelada, eu quero jogar nesse campo aí. E tem uma oportunidade, ainda muito novo, muito jovem, de jogar lá no Maracanã contra o time, o meu time de coração, o time da minha família, e ganhar, né, cara? Isso foi o mais importante. Um jogo que eu falei que foi histórico para o Bragantino, né, para o clube, e que para mim foi marcante também por tudo isso que envolveu. Então, se eu tivesse que lembrar de um jogo para fugir um pouco dessas decisões que já tem um peso maior, né, por natureza, um jogo de campeonato mesmo, esse primeiro no Maracanã aí foi espetacular. E deu sorte, porque daí para frente eu jogando praticamente só ganhei no Maracanã. A gente ganhou a semifinal de 91 do Fluminense lá dentro, né, de 1-0, classificou para a final contra o São Paulo, foi dentro do Maracanã. Nós ganhamos do Flamengo outras vezes. Eu ganhei uma vez do Flamengo de 1-0, eu peguei um pênalti, faltando 5 minutos para acabar o jogo, um pênalti do Gaúcho, centroavante. Se não me engano, isso foi em 91 ou 92. Nós ganhamos do Flamengo lá no Maracanã. Então, assim, essa estreia foi só o início de uma passagem vitoriosa jogando ali. A minha estreia no Santos foi contra o Flamengo no Maracanã também, jogando como goleiro. E nós ganhamos do Flamengo lá no Maracanã, de 3-2. Então, assim, por isso que eu lembro muito desse primeiro jogo, que era um sonho que eu tinha, né? Uma ideia na cabeça desde criança, e que foi realizado ali. Show de bola. Éder, a última colocação, Éder, ao nosso Marcelo Martelotti, com muitas histórias do futebol brasileiro e, como o Bruno falou, um dos ídolos do Esporte Clube Taubaté. Bastante. Marcelo, você chegou a receber alguma proposta para sair fora do país? Para onde? Você recebeu alguma proposta para sair fora do país? Não, então, como jogador era muito raro na época ainda, os goleiros, né? A gente teve o início disso tudo, de goleiro saindo com o Tafarel, que é contemporâneo nosso, né? Da mesma época, mas o Tafarel era extra classe, né? O Tafarel foi um dos primeiros a jogar fora, porque ele foi goleiro da seleção brasileira em 3 Copas do Mundo, né? Era fora de série, era outro nível. Mas começou ali. Depois a gente começou a ver os goleiros saírem mais. Assim, no auge da minha carreira, isso era muito raro. Então, não teve. E agora, como técnico, também não. Tem sempre alguma história, mundo árabe, né, que fechou muito esse mercado para o treinador brasileiro. Já teve melhor, fechou muito, mas era um mercado que é interessante, mas nunca teve isso, não, de sair para trabalhar fora. Seria uma grande experiência, né? Principalmente com o dólar do jeito que está, não seria ruim. Mas... Verdade. Marcelo, foi um prazer. A gente tem muitas perguntas aqui, não vou conseguir responder todo mundo aqui, infelizmente. Né? A gente marcou a live para 1 hora, já estamos 1h20 aqui, Marcelo. Passou rapidaço, né? Foi muito bom. Bruno, deixa um abraço para o Marcelo aí, Bruno. Um grande abraço para o Marcelo Martelotti. Tenho respeito, tenho admiração pelo trabalho. Sempre bom ouvir as histórias do Marcelo, né? Na época que fazia entrevista em campo, na época que a gente elaborou aí alguns materiais históricos, o Marcelo sempre contribuindo e mostrando a sua importância como atleta do Taubaté, como técnico também. Obrigado pela participação, Marcelo. Valeu, Bruno. Eu que agradeço. Prazer. Legal. Vou contar a história, o Marcelo deve conhecer, todos conhecem. O Toninho hoje foi igual o Jorge Mendonça na Copa 78, né? Ficou aquecendo, quando entrou estava acabando o jogo, né? E hoje não deu para colocar o Toninho, que ele aqueceu ontem, treinou com a gente, parou a live, mas não entrou, Marcelo. Mas, olha, se o Toninho estivesse aqui, acho que tem que ser umas 2 horas de programa, viu, João? Tem história também. Verdade? Não, vai estar na próxima, sim. Vai ser bom que agora vocês fazem o próximo só com o Toninho, pô. O Toninho tem história também. O Toninho Moura tem história também. Marcelo, Legal. Se a gente fosse dividir o tempo, a gente ia contar só a metade. Só. É verdade, Marcelo. Já deu 1h20 só com o Marcelo. Imagina com o Marcelo e o Toninho aqui, Éder. Verdade. Marcelo, um abração para poder falar com você, cara. Fique com Deus aí, tudo de bom. Valeu, Batata. Eu que agradeço. Vamos ver se a próxima, em vez de live, a gente faz um churrasco.
Melhor. Né? Vamos ver se a próxima, na hora que todo mundo puder voltar de novo, em vez de live, a gente faz um churrasco. Legal. Marcelo, muito obrigado pela participação. Foi um prazer receber você aqui com a gente, bater um papo. A gente que sempre encontra o treinador ou o jogador no momento mais tenso, né, Marcelo? Na hora do treino, na hora do jogo, naquela hora mais complicada. Na live dá pra gente se soltar um pouco mais, conversar um pouco mais. Eu repito que eu acompanhei você no começo da carreira, estava começando como repórter, o jogo de 88. Eu era repórter da torcida lá, tinha o Ariovaldo, estava começando ainda no rádio. Depois, 2002, 2003, com o Pedro, eu acompanhei todos os jogos do Taubaté, até o seu último jogo no Taubaté a gente acompanhou, e agora, mais recentemente, essa história do Taubaté também. Marcelo é de 68, não é isso, Marcelo? Quantos anos você tem, 68, Marcelo? Não, 52 anos, mesma idade. 52 esse ano. Não, mesma coisa, mesma idade. Marcelo, o torcedor taubatiano agradece a atenção, a dedicação. Se Deus quiser, vamos fazer mais live aí. Obrigado pela atenção, viu? Falou, gente. Um Valeu, abraço. obrigado, João. Um grande abraço. Um abraço. Valeu, obrigado. Vocês. Só registrar aqui o Marcelo Baixa, Marcelo, meu treinador, Antônio Marma Cabral, Luiz Cláudio. Galera, desculpa não ter todo mundo. Valeu, gente. Muito obrigado. Grande abraço. Valeu.